Olá, concurseiro ou concurseira, mais uma prova Atualidades. Já deu para perceber que hoje está um pouco diferente. Veja só, dentro da empresa andamos conversando, fizemos uma análise e chegamos à seguinte conclusão. Dentro de atualidades, que a gente sempre discute, você está acostumado aí, sempre recebemos e-mails, acertei questões, tem críticas, tem comentários, democracia é isso mesmo. Mas chegamos à seguinte conclusão. Atualidades na redação, por exemplo, ou mesmo lá na prova de português, é muito comum ser cobrada. Por causa disso, tivemos uma ideia de colocar dentro desse programa uma das pessoas que mais, se não a que mais sabe de redação e atualidades nesse país, professor Marlos Geronasso. Gentileza, professor Laércio, obrigado. Tudo bem? Gentileza, muito obrigado pelo convite. E olá, você que está conosco, grande abraço, saudação especial e vamos mergulhar nas atualidades. Não, eu que agradeço, não é nem o convite, é o desafio de participar desse trabalho que com certeza, rapaziada, a partir de agora você não vai assistir só atualidades, você vai assistir atualidades e já fazendo aí uma conexão com redação e discussões aí de português também que a gente vai jogar no meio e vamos bater um papo aí, sempre um ping-pong, porque com certeza vai ajudá-lo em muito a trabalhar com o tema da sua prova. E nesses últimos tempos aí, o que mais tem chamado a atenção? O que pode dar título, o que dá título a esse nosso primeiro programa nesse novo formato? Justamente os conflitos na Ucrânia. É justamente esse tema que nós vamos debater hoje. Vamos trabalhar com a seguinte ideia, olha só. Se nós olharmos rapidamente em diversos jornais, a gente vai ver esse tema aos montes. Até vou pedir para o Michel colocar isso na tela para a gente agora. Olha só, vamos ver rapidamente. Entenda por que a Ucrânia e Rússia brigam pelo controle da Crimeia. Esse aqui é da Folha de São Paulo. Dando um salto ali, ó, veja só. Putin diz que o uso da força será o último recurso na Crimeia. E quando olhamos para mais uma página, negociações de grandes potências sobre a Ucrânia avançam pouco. Olha, são apenas 3 exemplos, mas todos os jornais, todos, nos últimos meses vêm discutindo essa bronca da Ucrânia. Portanto, professor Marlos, esse é um tema que, indiscutivelmente, tem grande chance de ser cobrado, né? Sem dúvida, Alessio. A vigência de temas assim, e a você que trabalha na prova discursiva e praticamente todos os concursos ou um percentual grande de concursos trabalha com a discursividade, com a produção de um texto, com um texto dissertativo argumentativo. Relembrando conosco, dissertar é emitir uma opinião. Essa opinião ela precisa ser mais credibilizada, ela precisa ter o argumento concreto, ela precisa ter o argumento de autoridade. E quando essa dissertação se torna argumentativa, mais ainda, porque a argumentação significa a defesa de uma tese, ou seja, um ponto de vista, uma defesa de um posicionamento, de um apontamento que você faz no transcurso do seu texto. A questão Ucrânia e Crimeia, e necessariamente Rússia, e o envolvimento de uma mudança paradigmática, Laércio, já apareceu em diversas situações. E são situações não só de concursos públicos, como também de concursos vestibulares. Certo. Por quê? Manifestações. É o povo questionando, é o povo indo às ruas e se rebelando contra um status quo que já estava imprimido diante deles ou que já estava colocado diante deles, os oprimindo a uma condição de indivíduos que, descontentes, sobreviviam. A Primavera Árabe, você já citou isso em diversas situações, serviu como um propulsor, um difusor de informações lá atrás, nos anos de 2011. E isso foi avançando. E houve uma culminância nisso e o Brasil viveu essa prática também em junho de 2013. Por isso a campanha não são só 20 centavos, é mais do que isso, a proporção maior. E agora, no início do ano 2014, nós tivemos outros envolvimentos e a questão Ucrânia. Você citou também a questão Venezuela e não podemos deixar ainda de olhar a Síria. Então, são as mobilizações populares. Isso sim pode ser um tema de grande discussão para qualquer concurso numa dissertação argumentativa. Mas vamos lá.
Isso é para você pensar. Eu estou fazendo a provocação aqui para o professor Marlos, mas é para ajudar você aí. Como que um aluno vai argumentar numa redação sobre esse tema? Em tese, que caminho que ele deve seguir? Laércio, ele precisa ter informações, as informações pontuais. O que mais destoa num texto redacional, em um texto de concurso, ele trabalha nessa lida. Nós temos feito diversas aulas aqui, gravado diversas aulas numa prova, especificamente montadas, organizadas pelo CESP, UNB. E o CESP prioriza isso porque os seus corretores, e nós sabemos muito bem quanto a esse processo, os corretores das provas discursivas querem que exista uma argumentação. Se pensarmos em parâmetros, nós poderíamos dizer assim que, grosseiramente, 5 objetivos devem ser atingidos. A norma culta. É necessário ter um cuidado. 20% da sua nota pode sair da norma culta. Claro, estamos falando aqui genericamente, porque depende de concurso para concurso, mas em torno de 20% de norma culta. Adequação à proposta, ter escrito sobre o que se pediu. Ou seja, necessariamente escrever sobre aquilo que se colocou como tema. Depois, aí é que entra tudo isso que você menciona e a importância desse material que você faz com excelência aqui numa prova concursos. A terceira parte, se nós quiséssemos colocar em graus 1, 2, 3, 4, 5, é a seleção e organização de argumentos, Laércio. E aí, claro, quem tem mais bagagem, quem tem mais leituras, quem está mais a par do processo, certamente pode atingir a plenitude dessa competência. E da competência seguinte, que é o desenvolvimento disso. Quer dizer, você tem a riqueza, você tem o tesouro, que são diversas informações, mas organizar, concatenar isso de tal forma que o corretor saiba, puxa, eu tenho aqui um candidato que age com clareza, ele trabalha com coesão, com a ligação textual e ele tem conhecimento. A última parte, eventualmente, pode vir a ser uma solução para uma problemática dessa, ou o que isso pode, em que ponto isso pode afetar as outras nações, quando nós pensamos uma outra temática sobre a qual já falávamos, a globalização. Legal. Então, vamos lá, pessoal. O que você tem que saber sobre a questão da Ucrânia e automaticamente sobre a Crimeia? Olha só, eu preparei alguns mapas aqui, em cima disso eu vou jogando para vocês algumas informações e a gente trabalha aí. Primeira coisa, dá uma olhadinha aí no mapa, aqui está a Ucrânia, a Crimeia nada mais é do que esta península e aqui ela está ampliada, ok? Primeira coisa, o que é uma península? Vamos pensar nessa questão geográfica. Península é uma entrada de terra no mar. Ao contrário de uma baía, que é um mar entrando no continente. E você observa no mapa que aqui, veja que ela se afasta do continente. E logo aqui do lado está a Rússia. Passando aqui para o próximo slide, quando você olha na imagem de satélite, é exatamente isso. Ó. Crimeia é este ponto aqui, e aqui já começa o território russo, no Mar Negro. E formos olhar para uma imagem da região, é essa que você está observando aí, que tem um navio de guerra, né? A Rússia tem uma base, né, em Sebastopol. Agora, faço uma pergunta para você, depois que você se localizou nessa questão do mundo aí. Por que tem conflitos nesta região? Senhor Marcos, a bronca aí acontece pelo seguinte ponto, olha, crise de identidade. Imagine, uma crise de identidade. Mas por quê? E também uma questão econômica. Essas duas coisas trouxe o problema para a Ucrânia. Entenda o seguinte, primeiro a Ucrânia fazia parte do bloco soviético. Registra esta informação. Fazendo parte do bloco soviético, ela vai posteriormente se separar deste bloco. Só que nós temos que voltar um pouquinho no tempo, que em 1954, o então líder maior do Partido Comunista, Nikita Khrushchev, cedeu a Crimeia para a Ucrânia. A Crimeia era um ponto estratégico para a União Soviética para que ela tivesse saída por meio do Estreito de Bósforo, entrando no Mar Mediterrâneo e assim poder atingir o restante do mundo. O Nikita era ucraniano. Só que naquela época não fazia diferença nenhuma ceder essa península, volta lá por favor no mapa,
né, porque era um todo. Era um todo. Não fazia diferença nenhuma a Ucrânia pegar e assumir isso aqui, essa península, porque pertencia à União Soviética. Sim. Até alguns dizem que naquele instante, quando ele assinou esse decreto, ele estava com um pouco mais de vodka no sangue. Sempre foi questionado isso. Mas não fazia diferença. Isso aconteceu em 54. Mas quando acontece a queda do Muro de Berlim, em 89, consequentemente, 9 de 11 de 89, e depois o fim da União Soviética em 1999, em dezembro de 99, aí os russos falaram, pera lá, a Crimeia pertence a mim. Sim. Esse é um ponto estratégico. E lembrando, na Crimeia está Yalta, onde aconteceu a Conferência de Yalta. Quero mostrar aqui uma imagem para você, muito interessante. Veja essa imagem aí, ó. Na Conferência de Yalta, esses senhores aqui que você está observando, Churchill, Roosevelt e o poderoso e alguns o consideram o sanguinário Stalin, se reuniram para quê? Para dividir a Europa, porque a guerra já estava praticamente esgotada. Então, esses dados que a gente acabou de comentar aqui, numa redação, se o aluno tiver que falar das broncas da Ucrânia, é importante que ele cite? Agregam plenamente, Laércio. É isso que o corretor procura. E é a exceção. Eventualmente surgem textos com essa bagagem informacional, ou seja, com esses recursos. Esses recursos, quando colocados no texto em forma de parágrafo, é o desenvolvimento no padrão tradicional do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso fica na parte de desenvolvimento, ou seja, no recheio do texto. Quando isso ocorre, amigo Laércio, o corretor, ele efetivamente olha para o texto com outros olhos, porque entende que ali há um candidato com informação e com competência para realizar um bom texto. Então, agrega plenamente. Pensar em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois, um período curtíssimo de tempo, a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, até chegarmos a separação, e eu acompanhei bem de perto aqui um depoimento pessoal quanto à Letônia. Por quê? A Letônia, Lituânia e Estônia. A Letônia nós convivemos, eu convivi num trabalho missionário com os letos na década de 1990, de 90 até 97, atuando em missões letas no Brasil, e nós acompanhávamos a tristeza dos letos quando conseguiam vir para cá em eventos de música, porque eles são coralistas, cantavam muito nos anos 1990 em corais, a capela, são cantos maravilhosos, são festividades primaveris que faziam, e nós observávamos a carência que existiu nesse domínio soviético e depois a libertação, aquela passagem de não ter nada, desde o famoso rolo de papel higiênico, como simbologia, não havia sequer papel higiênico, jeans menos ainda, até o fato de eles se libertarem de tudo isso. Então, quando vemos o aluno que começa a refletir sobre a transformação mundial e pensar nisso que você citou agora com propriedade, queda do Muro de Berlim, o que representou na separação dos blocos. Nós estamos num ano de Copa do Mundo. É só pensar na Alemanha, a Alemanha desconfigurada no passado, na participação em Copas do Mundo, a Alemanha ocidental, a Alemanha oriental, como se dava esse embate. Só houve uma partida entre essas duas seleções. Quer dizer, quanto mais informação o candidato tiver para destacar no seu texto, informações, é claro, conectadas. Informações não podem ser também simplesmente ao bel prazer. Agora eu vou citar, por citar. Não, o corretor saberá isso. Mas à medida em que ele entende que o aluno consegue, o candidato consegue ir além do que é normal, ele ganha uma pontuação maior, lá isso resolve o seu problema. Então, eu estou entendendo que, vamos imaginar, o tema é a Ucrânia que foi para a prova. A pessoa que vai corrigir, ela vai estudar esse tema para... Sim, ele tem conhecimento. Há textos de apoio e tem o mínimo de conhecimento. Você também sempre entende que quem participa das bancas examinadoras para quaisquer concursos, aí você coloca o concurso que bem entender. Há uma banca examinadora. Perfeito. Quem trabalha na banca examinadora já é dotado de um período anterior de estudo. Eu citei o CESP-NB, o CESP não faz, em hipótese alguma, uma correção aventureira. Ao contrário, os professores são capacitados semanas
as semanas anteriores à prova, e depois da prova, no processo de correção, muitas vezes, dependendo do concurso, os professores se fecham numa sexta, num sábado e no domingo, só avaliando tudo que pode vir a ser colocado em texto. É absolutamente certo quando diz assim, os professores saberão, né, eles terão o domínio da temática. Então, se ele observa que a contrapartida do candidato é ter escrito isso muito bem, ou ter desenvolvido bem o texto, a nota sobe, e é isso que o nosso concurseiro amigo, você que está conosco nos acompanhando, precisa ter em mente para escrever. Vamos lá. Quando eu disse que é uma crise de identidade, também tem uma questão financeira. Olha para o mapa lá, por favor, novamente em relação a esse assunto. Veja, você está aí observando a Ucrânia e aqui a Crimeia. Sebastopol, e bem nesse cantinho, mais ou menos onde que eu estou apontando aqui, é Yalta. Lembre-se, a Ucrânia está com um problema financeiro muito grande, mas muito grande mesmo. Embora tenha um território pequeno, ela devia. O governo gastou mais do que arrecadava. Nesta crise financeira, ela tinha dois caminhos. Ficar do lado da Rússia ou do lado da União Europeia. Lembrando, a União Europeia tem 28 países envolvidos. E do lado da Rússia, um só. Dentro da geopolítica existe uma regra. Quem perde território, perde poder, por menor que ele seja. Então, é inadmissível, tanto para a União Europeia perder a Ucrânia, quanto para a Rússia. Esse detalhe aí. Segundo ponto, quando eu falei em crise de identidade, nós temos que entender o seguinte. Dentro deste território, tem várias nações como sentimento, é uma coisa que está na minha cabeça. Por exemplo, na própria Crimeia... É uma pequena coxa de retalhos. Uma pequena coxa de retalhos. Ucranianos, russos e demais. E os tártaros e assim cerca de 2 milhões de pessoas. Lembrando que na própria Crimeia são 60% de russos. Sim. E é a população mais rica. Automaticamente, eu não quero ficar do lado de um grupo que tem outra língua, que tem outro estilo de administração. É claro que eu quero ficar do lado dos russos. Mas e daí? Como é que ficam as outras minorias? Nenhum líder até agora acenou para oferecendo ajuda, dizendo o seguinte, olha, eu sou russo, mas eu vou respeitar você. Ou eu sou dos tártaros, mas eu vou respeitar os russos. Então isso desencadeou o conflito. Lembrando também de mais um detalhe. A Alemanha é dependente do gás que vem da Rússia. Então ela não pode entrar em conflito de uma maneira muito assertiva. A Angela Merkel, que inclusive fala russo, é uma administradora muito culta, essa mulher ela impressiona o mundo onde ela aparece, então ela está discutindo. Enquanto o Obama deu muitas mancadas em relação a isso, ela vem tentando colocar esse tema de maneira mais adequada. Sabiamente, então é o que nós falávamos quanto à globalização, desde 2008, você também já abordou isso, Laércio, em Atualidades, vivemos uma situação econômica delicada. Perfeitamente. Que ela não só teve o seu grau de início, a sua gênesis nos Estados Unidos, como ela ecoou e ressoou fortissimamente na Europa. Então, basta que o nosso candidato ainda lembre Grécia, pense em Portugal, tenha no horizonte a Espanha, a Irlanda e outros países afetados. Ora, nesse momento, em 2014, quando as economias começam a dar um suspiro, já houve uma melhora aqui, você terá um problema de grandes proporções na Europa, que pode afetar, como você bem lembrou, a Alemanha, que é a quarta economia do nosso planeta, e pode afetar a Itália. Consequentemente, afetando a Alemanha, isso traz um desencadeamento sobre todos os outros países, porque a Alemanha é o carro-chefe dos países europeus. Foi justamente a Alemanha que em 2008 disse assim, conosco nós vamos segurar esse carro aqui. Porque a Inglaterra não quer papo com ninguém, ela não participa da comunidade dos Estados europeus, não participa... Nem adota o euro. Não quer nem saber, nem adota o euro, então não quer nem saber. Então o resultado é a Alemanha puxando o carro mesmo, a França com dificuldades, e a França é autônoma em vários aspectos, a Itália a reboque e a Espanha também, economias fortes. Então, afetar a Alemanha nesse momento com a questão do gás, com essa matriz energética, é algo problemático. Matriz energética, uma outra reflexão que o candidato deve fazer. Pessoal, antes de irmos para o final aí, mais uma pergunta. Crimeia está sem acento. Por que isso?
Crimeia, boa, professor Laércio. O meu Windows pede para colocar Pede para colocar. Relembrando, nenhum concurso, em nenhuma situação em nosso país pode lhe cobrar a adoção de um dos acordos, seja de 1971, seja de 2008. Ambos estão em vigência, Laércio. O de 71, no qual nós dois fomos alfabetizados, e você que está conosco agora também, os nossos amigos aqui, nosso cinegrafista, amigo, a equipe toda. Fomos alfabetizados em 71. Esse acordo continua vigente e o será até 31 de dezembro de 2015, se a Academia Brasileira de Letras não mudar. Exatamente. O acordo de 2008, assinado no dia 29 de setembro de 2008 pelo presidente Lula, justamente comemorando o centenário da morte de Machado de Assis, ele já entrou em vigor. Entrou em vigor sequencialmente aí, mas ele não está solitário. Então, pelo acordo de 2008, que vigorará com exclusividade a partir do dia 1º de janeiro de 2016, esse encontro de vogais, que na verdade é o ditom, a Crimeia, então esse de Coreia, de Colmeia, de Europeia, de Assembleia, ele vai sair, ele não estará mais presente. Não muda nada em nossa oralização, muda na escrita. Isso seguindo o acordo de 2008. Pelo acordo de 71, ele continua existindo. Aí você pergunta, por que a Folha de São Paulo não colocou? Não colocou porque a Folha já adota. A Folha, o Estadão, o Globo, os diversos jornais de grande circulação no país já adotam a nova ortografia. Então, por isso, já abandonaram qualquer perspectiva de 1971. Essa é a recomendação também, viu, Laércio? De bom tom, que você leia Crimeia e não acentue Crimeia. Continua falando, mas escreve sem o acento. E Ucrânia, que é interessante também, é uma palavra que não muda em absoluto. Crimeia é uma regra, Ucrânia é outra. Aí não mexeu em Ucrânia, continua com o circunflexo, porque é uma paroxítona, tem ali, Ucrânia, terminada em ditongo crescente ora. Tranquilo, não tem problema algum. Legal. Pessoal, queremos saber a sua opinião. Assistindo essa aula, entre lá, faça o seu comentário, por favor, o seu palpite, valeu? Grande abraço, a gente se encontra na próxima. Professor Marlos, obrigado, Laércio. Obrigado pelo convite. Até mais. E pelo aprendizado. Com certeza. Até a próxima. Abraço.